Então, a maioria das pessoas acaba começando nesse mundo porque desde pequeno acompanha a mãe, acompanha a avó, acompanha alguém que cozinha e desperta o interesse gastronômico, o interesse pela profissão, o interesse pelo ato de cozinhar, um carinho por esse processo desde cedo. Eu fui um caminho um pouco oposto. Eu comecei no mundo dos restaurantes, morei em Londres dos 20 aos 25 anos e quando eu voltei para casa que eu fui apreciar e fui conviver e fui admirar como minha mãe cozinhava bem, sabe? Eu comecei a cozinhar, a maioria das pessoas começa a cozinhar por uma questão de coração, uma questão emocional. Eu comecei a cozinhar por uma questão lógica, por uma questão cerebral. Só que o emocional veio mais tarde, acabou vindo mais tarde na minha vida. Então eu me tornei um cozinheiro porque era uma profissão onde as minhas qualidades como pessoa se adequavam àquela profissão. Não necessariamente porque eu quis ser cozinheiro. Uma diferença importante do Rio e de São Paulo é a temperatura externa. Aqui é muito quente. Então minha comida em São Paulo, como São Paulo tinha meses longos de inverno e de outono, de temperatura mais fria, a comida era um pouco mais pesada. Tinha mais molho pesado, tinha mais carne pesada, era mais propícia para aquele clima geográfico. Aqui, como é mais quente, eu também adaptei a minha comida à temperatura do ambiente. Isso é importante também. Isso influencia também no que a gente serve no prato. Quando você começa, acho que em qualquer área de criação, você não entende que simplicidade, na verdade, é a forma mais complexa e a melhor maneira de se expressar como criativo, às vezes. Então, no Epício complicava um pouco demais as coisas, às vezes. Então, aqui é um restaurante focado em simplicidade e qualidade. Eu acho que uma mudança que eu tive, assim, não só como cozinheiro, como restaurante, mas também como pessoa, foi entender esse conceito do simples e do que é sofisticação. Então eu fiz uma viagem recente ao Japão e lá no Japão tem uma loja que chama Muji, que você consegue comprar tudo lá. E eu comprei o livro do designer da Muji, ele chama Ken Yahara. Ele fala assim, olha, o meu objetivo aqui na Muji, e meu objetivo de vida, é conseguir sofisticar o que é simples, simplificar o que é sofisticado. Então essa frase me marcou muito e me influencia muito hoje, não só no meu trabalho, mas também na maneira que eu tento levar minha vida de uma maneira mais simples, mas sem deixar de ser sofisticada e simplificar o que tinha de muito sofisticado nela. E eu acho que também essa questão de eu ter feito o caminho inverso, normalmente as pessoas começam
quando eu disse que começam por causa da avó, por causa da mãe, também envolve uma coisa, que as pessoas começam pelo paladar. Que comeu aquilo, achou gostoso, comeu aquilo, achou gostoso. Eu fui aprender mais tarde a treinar meu paladar. Então a segunda etapa da minha carreira, eu tive que viajar muito, comer em muito restaurante para entender o que é comida boa. Você não faz comida boa sem você entender o que é comida boa. Você não faz música boa sem você entender o que é música boa. Você não faz arquitetura boa sem você entender o que é arquitetura boa. Você não faz filme bom sem entender o que é filme bom. Só que todas essas outras que eu te falei, você consegue isso a um custo baixo, pelo menos no início da carreira. A cozinha não tem como. Em todos os campos, na arte, em todos os campos você consegue comparar épocas e buscar essas referências quase que infinitamente. Na gastronomia não tem como. Eu não consigo comer algo de um restaurante que já fechou, eu não consigo provar a comida de um chefe que já morreu, sabe? Eu tenho que viver só com o que me é acessível no dia de hoje. Isso é extremamente complicado. O processo de criação aqui parte do ingrediente. Então a gente começa pelo melhor ingrediente que a gente tem disponível. E na verdade a gastronomia ocidental tradicionalmente trabalha com 3 elementos. É um triângulo: proteína, carboidrato e um vegetal. Eu tenho uma fórmula, mas os meus 3 elementos são textura, acidez e temperatura. Eu jogo com esses 3 elementos para conseguir dar a sensação final para o cliente, que é de conforto e a palavra em inglês seria deliciousness, que foi gostoso que ele comeu.